Então vamos começar aqui trabalhando já essa parte de lavagem de dinheiro. Esse módulo aqui ele sofreu várias atualizações, trouxe a circular do Banco Central 3978 e também teve a instrução CVM 617. Então é um módulo que a gente sempre tem que dar uma atenção extra, que é um módulo que ele está em constante atualização. Então eu trouxe todas essas atualizações aqui para vocês, ok? Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, o que deve vir à mente? O que a gente tem que pensar quando eu estou trabalhando lavagem de dinheiro? Eu até coloquei um desenho de uma máquina aqui com dinheiro sendo lavado, né? É isso que acontece? Não. Quando a gente está se referindo a essa nomenclatura, nós estamos querendo basicamente transformar alguma coisa que tem uma origem ilícita em alguma coisa que vai ter a origem aparentemente lícita, né? Quando eu digo ilícita, eu estou querendo dizer uma origem fora da lei, irregular, e uma origem lícita é uma origem dentro da lei, regular, é uma origem legal. Quais seriam as fontes que a gente tem como exemplo de origem ilícita de recursos, origem ilícita de dinheiro? Vamos supor que eu sou um traficante de drogas. Se eu fosse um traficante de drogas, eu venderia drogas e, consequentemente, eu ganharia dinheiro com isso. A fonte do meu recurso é uma origem lícita? É uma origem legal? É uma origem que está regulamentada por lei? Não. Se eu estou vendendo droga, eu estou pegando dinheiro de uma fonte ilícita. E é aí que entra o processo de lavagem de dinheiro. Como que eu, traficante, vou conseguir pegar esse dinheiro e colocar na instituição financeira, colocar em um banco e começar a usar esse dinheiro? Porque a gente tem que pensar assim, se a pessoa ela é traficante e ela ganha dinheiro vendendo droga, ela não vai sair com esse dinheiro em mãos, digamos 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, e sair comprando as coisas com dinheiro em espécie. Ninguém vai fazer isso. Então o traficante, a organização criminosa, vai tentar de alguma maneira colocar esse dinheiro no sistema. E aí ele coloca esse dinheiro no sistema e depois ele vai, através de 3 fases que eu vou falar para vocês, tentar transformar esse dinheiro, fazer com que a aparência dele pareça uma aparência de origem legal, de uma origem lícita, beleza? Então tá, vamos continuar nosso exemplo, eu já volto nesse slide aqui. Vamos começar o exemplo falando dessa fase aqui da lavagem, porque daí a gente já continua o que eu estava falando. Então eu sou um traficante, vendo droga e eu ganho dinheiro através da venda das drogas. Perfeito. Com isso, eu começo a pegar esse dinheiro e começo a tentar colocar no sistema bancário. Eu chego em um banco e aí eu vou lá e converso com a gerente. Falou, gerente, é o seguinte, eu estou precisando colocar dinheiro aqui no banco, eu quero fazer vários depósitos, tal, não sei o quê. E aí eu vou abrir uma conta corrente, aí a gerente vai começar a pedir meus dados, começar a pedir meus documentos, meu nome, meu CPF, se eu tiver uma empresa, o CNPJ da empresa, e vai querer saber da onde vem a minha renda, da onde é a minha fonte de renda, qual que é a minha profissão, qual que é o meu grau de escolaridade. Tudo isso eu vou estar informando para a gerente na hora que eu estiver abrindo minha conta no banco. Aí imagina eu pegar e falar para ela assim, não, olha, eu sou vendedor de droga, tá? O meu dinheiro, ele é proveniente tudo de droga. Aí a gerente fala, ah, nossa, William, que legal, então quer dizer que você tem muito dinheiro, vamos abrir uma conta aqui private para você, vamos abrir uma conta Van Gogh aqui para você. Isso não existe, né? Claramente isso daí não existe. Então o que essa pessoa ela vai tentar fazer para burlar o sistema? Primeira coisa, nessa fase de colocação, que o nome já diz aqui, ó, colocação, ela é caracterizada por depósitos fracionados. Como assim depósitos fracionados? É quando esse traficante ele começa a depositar de pouco em pouco dinheiro dentro de um banco. Então ele tenta depositar uma quantia mínima de reais em espécie para que o banco não comece a investigar ele. Ele começa a fazer isso. Ele não vai chegar no banco com 50 mil reais em espécie e depositar. Até porque 50 mil, o banco ele já vai ter que comunicar ao COAF aquela operação. Então ele não vai fazer isso. Então ele vai chegar de pouquinho em pouquinho e depositando. Aí você pode pensar, ok, William. Só que aí ele deposita de pouco em pouco. Se ele tem milhões de reais, quando que ele vai conseguir colocar todos esses milhões de reais no banco? Se ele, toda vez ele deposita de pouco em pouco, né? Deposita 1.900, 1.990... Quando que ele vai conseguir colocar todo esse dinheiro no banco? E aí é que tá. Nessa fase da colocação aqui, existe também uma coisa chamada de contas laranjas, contas de laranjas.
que são contas de pessoas que existem ou não existem, né? Pode ter contas de pessoas que já faleceram e o pessoal falsificou documentação e conseguiu abrir uma conta, de alguma maneira conseguiu burlar o sistema. E aí esse traficante ele tem contas de várias pessoas, de vários laranjas, então ele não vai depositar sempre na conta dele, ele vai depositar um pouco aqui, um pouco na conta do outro, um pouco na conta do outro. Ele começa a colocar esse dinheiro em várias contas, então aí a gente já começa a entender que o processo começa a ficar difícil de ser investigado, né? Porque já são várias contas recebendo depósito. E aí, como o dinheiro ainda está próximo da origem, nessa fase da colocação, a gente tem que sempre pensar assim, os esforços de combate à lavagem de dinheiro, eles estão centrados nessa fase, porque é aqui nessa fase de colocação que a gente tem esse dinheiro próximo da origem. Então fica mais fácil de eu tentar, nessa primeira fase, identificar alguma operação suspeita. E identificando essa operação suspeita, eu comunicar para a unidade de inteligência financeira do Brasil, para tentar combater essa operação de lavagem de dinheiro. Então a gente vai ver ainda lá nas próximas aulas que existem uns procedimentos que quem trabalha em banco sabe, tem que fazer isso, que é o registro das operações que estão passando ali pelo caixa e a comunicação também à unidade de inteligência financeira do Brasil de operações suspeitas ou não, dependendo do valor em espécie que essa pessoa está depositando. Perfeito? Ok, então a gente tem a história. Eu fui lá, consegui abrir minha conta e comecei a fazer depósitos em várias contas de laranjas diferentes. Então eu já estou nessa primeira fase, eu comecei a colocar o dinheiro no sistema bancário. Aí a segunda fase, que aí já fica mais difícil dos órgãos, das autoridades que combatem a lavagem de dinheiro pegar, é a fase de ocultação. O que essa fase de ocultação ela vai tentar fazer basicamente? Ela vai tentar dificultar o rastreamento contábil desse dinheiro. Está até escrito aqui. E como que eu tento dificultar o rastreamento contábil desse dinheiro? Eu vou pegar todas essas contas de todos esses laranjas e depois eu vou pegar esse dinheiro dessas contas e começar a mandar, por exemplo, para paraísos fiscais. Paraíso fiscal é o quê? Né? Eu posso pensar nas Ilhas Cayman, que é o maior exemplo que a gente tem. É um paraíso fiscal onde você tem sigilo bancário, então isso aí é um dos principais motivos do pessoal mandar dinheiro para paraíso fiscal. Lá você tem sigilo bancário. Além do sigilo bancário, a grande maioria das vezes você tem uma tributação muito inferior à tributação dos países de origem, quando você manda para esses paraísos fiscais. Então, assim, o nome já diz, paraíso fiscal. Você paga menos taxa, você paga menos imposto. Isso é uma característica também, além desse sigilo bancário que a gente tem nesses paraísos. Então, o traficante ele começa a mandar esse dinheiro lá para Ilhas Cayman. Aí, além das Ilhas Cayman, você tem também o Panamá, Hong Kong, Luxemburgo. Então, são lugares que o pessoal gosta de colocar o dinheiro lá. E aí, além disso, né, de eles começarem a mandar para paraísos fiscais, esses traficantes, essa organização criminosa, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a trocar reais por dólares, reais por euros, reais por libras, reais por pesos. Então, começa a trocar o dinheiro para você também ter o quê? A diversificação. E tudo isso dificulta o rastreamento contábil. E aí que tá. Depois disso, nessa segunda fase, já fica muito difícil de você conseguir identificar esse processo de lavagem de dinheiro. E aí, quando eles fazem isso, o dinheiro está tudo integrado lá no exterior, está em um paraíso fiscal, já trocou por dólares, trocou por qualquer outra moeda, esse dinheiro ele tem que voltar para o Brasil de alguma forma, porque a pessoa ela quer usar esse dinheiro, ela não vai usar o dinheiro no Brasil, o dinheiro estando lá no exterior. E aí, o que ele faz? Ele tem que trazer pelo processo de integração. Geralmente esse processo, essa última fase da lavagem de dinheiro de integração, é quando isso entra como uma receita de uma empresa de fachada. Tem um exemplo até recente que aconteceu aqui no Brasil, que era uma empresa de açúcar, que na verdade não vendia açúcar nenhum. Né? Os traficantes eles tinham a origem dos recursos deles de maneira ilícita, se eu não me engano era por tráfico de drogas, tráfico de armas, e aí eles criaram uma empresa de açúcar para dizer que eles estavam vendendo açúcar. Então todo o dinheiro que entrava na contabilidade dessa empresa era contabilizado como uma venda de um estoque de açúcar que eles tinham.
E aí a gente não tinha como saber. Na cabeça da Receita Federal, ela, que é um dos órgãos que vê empresas, né, que quer saber se a empresa está declarando tudo bonitinho, na cabeça da Receita estava tudo ok. A empresa vendia açúcar, estava pagando o imposto, estava tudo em dia, a documentação estava tudo em dias, então por que a Receita ia jogar uma suspeita em cima dessa empresa? Então isso também é importante para a gente pensar que a pessoa que ela está lavando dinheiro, ela faz questão de pagar imposto. Então jamais confunda isso daqui. Lavagem de dinheiro é totalmente diferente de sonegação fiscal. Quem faz lavagem de dinheiro, quem pratica esse ato de lavar dinheiro, faz questão de pagar imposto. Porque a última coisa que essa pessoa quer é a receita na cola daquela empresa. Então ele vai ter o melhor contador do mundo, a melhor contadora do mundo para trabalhar naquela empresa, justamente para evitar que caia nas mãos da Receita e a Receita comece a investigar e descobrir, pô, essa empresa na verdade não vende açúcar nenhum. Entendeu? Então essa fase da integração ela geralmente vem relacionada à questão de empresas de fachada. É interessante a gente saber a sequência das fases da lavagem de dinheiro? Sim, até por isso eu coloquei COI, a sigla aqui, para a gente saber que é primeiro colocação, ocultação e integração. Isso daqui é importante saber também, que sonegação fiscal, ok? É diferente de lavagem de dinheiro, a pessoa que lava faz questão de pagar. E agora sim que a gente entendeu como que funciona esse processo de lavagem de dinheiro e por que ele ocorre, vamos ver aonde surgiu a origem do combate à lavagem de dinheiro. Essa origem do combate à lavagem de dinheiro aqui, ela começou com essa Convenção de Viena, em 1988. O que é a convenção? É uma reunião. E ela ocorreu aonde? Em Viena, em 1988. Então, assim, ó, a origem do combate à lavagem de dinheiro começou com essa convenção. Só que essa convenção, quando ela foi criada, ela ainda foi criada para tentar combater o quê? Tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Então era um embrião do processo de combate à lavagem de dinheiro que estava nascendo com essa convenção. O foco ainda era esse combate desse tráfico ilícito. Beleza? E aí o tempo foi passando, a gente foi aprimorando os processos de combate à lavagem de dinheiro e foram criando vários órgãos. Hoje no Brasil existe um órgão máximo que é o responsável por aplicar penas administrativas, por estar fazendo a fiscalização, e tudo isso a gente vai ver. E o lavagem de dinheiro, claramente, ela recebe apoio de organismos internacionais. Por exemplo, eu coloquei aqui a ONU, que tem mais de 193 países. E a gente ainda vai ver na próxima aula um grupo de ação financeira internacional, né, um chamado GAFI, que é um grupo também que promove a cooperação entre os países. E dentro desse grupo existem mais de 180 países que fazem parte. Todos eles seguem as recomendações desse grupo com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro. Aí a definição formal, né? A Lei 9.613, que é essa lei de lavagem de dinheiro, ela define como esse conceito. Quem tenta ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então, tentei ocultar de qualquer maneira a origem dos meus bens e dos meus direitos, eu já posso ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Perfeito? Fui enquadrado na lei de lavagem de dinheiro, estou fazendo coisa errada. O que eu vou sofrer, né? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar multa, eu vou ter que ficar preso, o que vai acontecer? Basicamente duas coisas. Nós temos reclusão e nós temos multa. A reclusão ela funciona da seguinte forma. Aquela pessoa ela pode ficar de 3 a 10 anos presa. E essa pena dessa pessoa, que já é baixa, né, diga-se de passagem, ela pode ser reduzida ou aumentada. Em quais casos? Vamos supor que aqui o Marcelo Odebrecht, né, que até coloquei aqui, que ele foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, ele recebeu uma pena aqui de, digamos, 3 anos. Eu não sei quanto que foi a pena dele, tá? Só para a gente dar um exemplo. Recebeu uma pena de 3 anos. Beleza. A pena mínima aqui. Feito isso, durante o tempo que ele estava preso, ele decidiu fazer uma tal de delação premiada. O que vem a ser essa tal de delação premiada?
Delação premiada é justamente você fazer o quê? Você dedurar o coleguinha, né? Você pegar e falar, ó, aquele lá, ele estava junto comigo nesse processo de lavagem. Aquela pessoa lá, ela era a cabeça da operação, o outro trabalhava na parte financeira. Então você começar a apontar as pessoas que trabalhavam com você. Isso é uma delação premiada. E aí o Marcelo pegou e foi lá. E ele fez, na vida real, ele fez a delação premiada. E aí, quando você faz isso, você pode ser gratificado. Como assim gratificado? A sua pena ela pode ser reduzida de 1/3, né, a 2/3. Então, se ele pegou 3 anos, aí digamos que a pena dele tenha sido reduzida em 2/3. Ele ficaria preso quanto tempo? Ele ficaria preso somente 1 ano, porque ele fez a delação bonitinho e tal. Então, assim, é uma lei rígida? Obviamente não. A pessoa ela pode ter lavado muitos milhões e milhões de reais e no final das contas ela ficou presa somente 1 ano porque ela fez a delação premiada e tal. Claro, né, eu estou considerando o exemplo aqui que pegou a pena mínima, poderia ter pegado a pena máxima, mas mesmo assim se reduzisse ainda ia ficar de 3 a 6 anos, digamos. Então não é grande coisa, ainda mais quando a pessoa está cometendo um crime que tem capaz de abalar um sistema financeiro dependendo do tamanho do valor desse crime e qual instituição está sendo usada. E aí, beleza, tem essa possibilidade da delação premiada, só que tem também uma outra questão. Se for feito esse crime por organização criminosa, se a pessoa está lavando dinheiro utilizando de organização criminosa para fazer essa lavagem, a pena dessa pessoa de reclusão ela pode aumentar de 1 a 2/3. Então aí a gente pode ver o caso ao contrário. A pessoa ficou presa recebeu a pena de 10 anos e aí descobriu, que ela estava praticando essa lavagem de dinheiro com uma organização criminosa. E aí resolveram aumentar isso daqui em 2/3. Se aumentar isso daqui em 2/3, aí beleza, a pessoa ela vai ficar em torno de 16,6 anos presa, 16 anos. Então aí já é bastante coisa, né? Então a gente tem que sempre pensar assim. Ok, então além dessa possibilidade de reclusão, a gente tem a possibilidade da multa. E essa multa, ela vai ser assim. Ela nunca vai poder ser superior a 20 milhões de reais. Isso daí você já pode até fazer um asterisco aqui, ó. Nunca vai ser superior ao valor de 20 milhões de reais. E ela tem que ser uma variável não superior ao dobro da operação ou ao dobro do lucro real que seria obtido nessa operação. Como assim, William? Digamos que comecei a lavar dinheiro e aí no final das contas eu lavei no total 5 milhões de reais. Lavei 5 milhões de reais. Qual que vai ser a multa máxima que os órgãos que vão aplicar essa penalidade pode cobrar de mim, que lavei 5 milhões de reais? A multa máxima seria de quantos? De 10 milhões de reais. Porque não pode ser uma variável superior ao dobro da operação. Se a minha operação ia me render 5 milhões, se me rendeu ou ia me render, a multa máxima que eu posso ter é de 10 milhões, ao máximo ao dobro. Isso vale também para esse segundo, ó, não superior ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido. Então eu posso nem ter obtido esses 5 milhões, mas eu iria obter ele. Então beleza, então a minha multa aqui vai ser de no máximo 10. Ok, William, se no caso se eu lavei 25 milhões de reais, qual que é a multa máxima? Multa máxima é o teto de 20. Não tem um valor maior do que isso. Aí você pensa, poxa, sacanagem, né? Imagina se a pessoa ela lavou 50 milhões, 100 milhões de reais, e acontece muito. Pois é, vai pagar somente 20 milhões. Vai pagar somente 20 milhões. É assim que acontece, beleza? Então tudo isso que eu falei é importantíssimo para a gente saber para a prova. E ainda, né? Deixa eu apagar tudo aqui no slide. Quando a pessoa ela vai lá, nesse caso aqui do Marcelo Odebrecht, ele foi lá, foi acusado de lavagem de dinheiro, está cumprindo a pena de reclusão e pagou a multa dele. Depois disso, ele ainda vai ter uma penalidade administrativa no seguinte, ele não vai poder exercer durante 10 anos, até 10 anos, cargo de administrador de pessoa jurídica, como, por exemplo, seguradoras, bolsas de valores, administradoras de cartões, empresas de leasing e etc. Então ele fica
inabilitado temporariamente de exercer o cargo de administrador de qualquer uma dessas empresas, perfeito? E aí uma coisa interessante, que é a atualização que a gente teve também, é que hoje em dia existe a possibilidade da gente bloquear temporariamente os bens. Antigamente funcionava como? Se a pessoa ela ia ser julgada, ela já sabe que ela vai ser julgada daqui 6 meses, daqui 1 ano, não sei, ela sabe quando que vai ser o julgamento dela. E aí muitas vezes essa pessoa, ela começava já a se desfazer dos bens dela antecipadamente. Então ela começava a transferir os bens dela para familiares próximos, amigos próximos, começava a vender. Ela começava de alguma forma a liquidar isso, porque ela sabia no final das contas que ela ia ser julgada culpada. E aí, né, teve a atualização na lei. A lei ela trouxe o que para a gente? Agora não dá mais para fazer isso. Existe essa possibilidade de bloquear todos esses bens por solicitação do Conselho da ONU nesses casos de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece basicamente? Os bens não podem ser vendidos, não podem ser transferidos, ficam indisponíveis para negociação, até que a gente termine o quê? O julgamento do réu, beleza? Então, isso daqui é importante, existe essa possibilidade de bloqueio temporário. E uma coisa que eu ainda quero que vocês anotem aí é o seguinte: antigamente, a pessoa, quando ela estava lá reclusa, quando ela foi lá ficar reclusa de 3 a 10 anos aqui, ela não poderia fazer a delação premiada depois que ela já tinha sido presa. Ela não poderia. Hoje em dia, existe a possibilidade de você fazer a delação premiada mesmo depois que você já foi preso, ok? Isso é importante a gente saber também. Então, já estou lá preso, eu posso delatar depois. Porque às vezes a pessoa fica com medo de fazer a delação antes, e aí os coleguinhas, né, dela ir lá e matar ela. Fala, pô, você pegou e me contou para a justiça, falou quem eu era, falou o que eu fiz, eu vou te matar. Ia lá e matava a pessoa. Então hoje em dia, depois que ela está presa, ela já se sente segura, né? Ah, não, estou aqui, beleza, estou preso, só eu estou pagando a pena. Não, vou falar a todo mundo que participou comigo nessa operação de lavagem de dinheiro. Aí pronto, pode ocorrer a delação premiada depois que a pessoa tiver sido presa. Beleza? E outra coisa para notar também, que é interessante, antigamente existiam umas questões relacionadas a crimes antecedentes. Por exemplo, para eu ser enquadrado nessa lei de lavagem de dinheiro, eu precisaria ter cometido alguns crimes antecedentes. Quais crimes antecedentes? Eu deveria ter cometido ou sequestro, ou tráfico de drogas, ou eu poderia ter cometido financiamento ao terrorismo, que é um dos casos também. E aí, só se eu tivesse cometido alguma dessas coisas, eu seria enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Hoje em dia não existe isso mais, não existe mais crime antecedente. Qualquer pessoa que tenta ocultar ou dissimular a natureza, a origem e localização desses recursos e desses bens pode ser enquadrada na lei de lavagem de dinheiro. Então, se a prova em algum momento falar sobre crime antecedente, você vai dizer o quê? Não existe mais. Não existe mais crime antecedente para eu ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Eu simplesmente posso ser enquadrado se eu cometer esse tipo de ato que está aqui definido, que a lei mesmo define como conceito de lavagem de dinheiro, perfeito? Ok, então a gente falou aqui das fases, e aí a gente entra no COAF, que na verdade recebe o nome de Unidade de Inteligência Financeira, tá? O COAF ele é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, que é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro. O grande objetivo do COAF é justamente esse, produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra esse crime de lavagem. E aí você já começa a ligar as coisas. Se o grande objetivo dele é produzir inteligência financeira, então a gente já começa a entender por que ele é chamado de Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Beleza? E aí, quando a gente chegar na parte de comunicação das operações ao COAF, a gente vai ver que as pessoas que trabalham em bancos, né, os caixas que estão ali recebendo dinheiros em espécie, eles vão fazer a comunicação diretamente para esse órgão através de um determinado sistema. E isso daqui que está no quadro que eu vou passar agora é atualização recente, então eu quero que todo mundo fique bastante atento em relação a isso.
O COAF, ele é uma instituição vinculada administrativamente ao Banco Central. Antes não era, agora ele é vinculado ao Banco Central. Antigamente, quem escolhia o presidente do COAF era o presidente da República por indicação do ministro da Economia. Só que hoje em dia não é assim mais, então a gente tem que ficar sempre ligado. Como ele é vinculado administrativamente ao Banco Central, quem vai escolher o presidente do COAF é o presidente do Banco Central. Então, o presidente do Bacen escolhe e nomeia o presidente do COAF. Está nessa lei aqui, 13.974 de 2020, a atualização, perfeito? E aí o COAF ele vai dispor de basicamente o quê? Autonomia técnica operacional e atua em todo o território nacional. A gente vai ver que dentro do COAF, dentro da estrutura organizacional do COAF, a gente tem uma presidência, a gente tem um plenário e a gente tem um quadro técnico. Esse plenário aí, ele é composto por 12 servidores, né? E esses 12 servidores, eles são provenientes de 12 órgãos diferentes. E aí a gente vai entender como que ele consegue atuar em todo o território nacional. Mas eu mostro isso aí para vocês daqui a pouco. Quais são as competências básicas do COAF? Então, ó, produzir e gerir inteligência financeira, isso aqui já está até aqui na definição dele, que eu coloquei. E promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades. Então, interlocução é o quê? A gente tentar comunicar um órgão com outro. Então, o COAF ele pode comunicar com o GAF, que é um grupo de ação financeira internacional? Sim. Pode comunicar com a ONU, com o Conselho da ONU? Sim, ele pode fazer esse tipo de comunicação, esse tipo de interlocução institucional. Inclusive, ele faz com os órgãos nacionais aqui também. Beleza, então a estrutura organizacional dele, presidência, plenário, composto pelo presidente mais 12 servidores, isso é atualização também, antigamente era 11, só que daí como ele passou a ser vinculado administrativamente ao Banco Central, agora tem um servidor do Banco Central que faz parte lá também, e mais um quadro técnico de pessoas. A gente não precisa saber a quantidade de pessoas que faz parte desse quadro técnico, só saber que ele existe. Beleza? E aí uma dica que eu trouxe aqui para vocês, além dos bancos, quais outras empresas têm que comunicar operações suspeitas ao COAF? Quem trabalha com comercialização de joias, metais preciosos, obras de artes, antiguidades, tudo isso aqui tem que comunicar. Se houver uma operação suspeita, essas empresas vão ter que comunicar ao COAF. Administradoras de cartão de crédito, pessoa física ou jurídica que exerce atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, empresas de transporte e guarda de valores, né, aqueles carros fortes que vão lá nos bancos pegarem os numerários, tudo isso aí tem que comunicar operação suspeita ao COAF. E também pessoa física ou jurídica que comercializem bens de luxo, tal como concessionárias automotivas. Inclusive, teve um caso recente de lavagem de dinheiro envolvendo concessionária automotiva aqui na região do Mato Grosso, em Cuiabá. Né? Aí pegaram o pessoal lá, o cara estava lavando dinheiro através de bens de luxo, comercializando carros. Né? O processo basicamente o mesmo, colocação, ocultação, integração, e a integração possivelmente era essa empresa de carro que ele utilizava. E aí, qual que é a composição do plenário do COAF? Ó, perceba que eu estou falando desse número 2 aqui, plenário do COAF. Composição. Tem um presidente, que ele não está aqui, que a gente já sabe, e depois tem um membro de cada um desses órgãos, ó, Banco Central, CVM, SUSEP, Procuradoria-Geral da Fazenda, Receita Federal, ABIN, Ministério das Relações Exteriores, MJSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, PF, Polícia Federal, Previc, Controladoria Geral da União e AGU, Advocacia Geral da União. Cada um desses órgãos tem um servidor que compõe o plenário do COAF. E aí a grande novidade é justamente esse primeiro Banco Central do Brasil. Então, para a gente ficar sempre ligado. Aqui também teve atualização no processo da gente combater a lavagem de dinheiro, né? Como que uma instituição financeira faz para combater esse crime de lavagem de dinheiro? Primeiro passo, ela vai ter que arquivar durante 10 anos, no mínimo, os cadastros e os registros das transações financeiras. Aonde que eu falei que era atualização? Até um tempo atrás, isso daqui era, sabe quantos? 5 anos. E agora são 10 anos, então não confunda, não é 5 anos mais.
Então eu, William, se eu tenho uma conta em um banco e eu solicito o encerramento da minha conta, a partir daquele momento que eu encerrei a minha conta, o banco vai ser obrigado a arquivar os meus cadastros e os meus registros durante mais 10 anos. Perfeito? Isso daí é importante a gente saber. Além disso, eu vou ter que realizar testes de verificação com essa periodicidade máxima de 1 ano, para eu ter certeza que esse meu cliente está com o dado cadastral dele atualizado. Quando eu dou aula em turma presencial, eu costumo conversar bastante com os alunos, e aí eles falam assim para mim, olha, William, aqui na minha instituição, teve uma aluna que falou assim, aqui no Bradesco, todos os meses a gente faz uma atualização do cadastro do cliente. Não são todos clientes, mas tem alguns que a gente todo mês busca atualizar. Beleza, isso aconteceu na prática no seu banco, só que na teoria, que é o que cai em prova, é exigido pelo menos, no máximo, 1 ano. Então, sempre eu falo, muitas vezes, quando os meus alunos são bancários, às vezes a pessoa ela vem já com um vício do trabalho dela e ela pensa que tudo que ela aplica na prática é o que está na regra, é o que está na lei, e muitas vezes não é. E aí ela acaba confundindo, acaba errando isso em prova. Ok? Então, o que a gente tem que pensar é o que eu estou passando aqui para vocês. Se o seu banco faz de uma maneira diferente, beleza, o seu banco está fazendo, mas o que cai em prova não é o que seu banco faz, é o que está escrito aqui, beleza? Então, periodicidade máxima de 1 ano. E além disso, né, tem que ter esse procedimento de monitoramento dessas operações. Então, assim, além da gente efetuar controles internos dentro de um banco, que a gente vai ver que quem é o responsável por implementar o controle interno é o diretor da instituição, a gente vai ter que monitorar essas operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Eu vou ter que fazer um monitoramento em cima dessas operações. Beleza, eu posso fazer esse monitoramento e eu vou monitorar durante quantos dias essa operação suspeita? Ó, aí está bem aqui na observação. O período para execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas, estou falando somente de situações suspeitas, não são todas as situações que acontecem dentro de um banco. Não pode exceder o prazo de 45 dias, contados a partir da data de ocorrência da operação. Então, em resumo, o que a gente precisa saber? Vou monitorar uma atividade suspeita? Acabou de acontecer uma coisa aqui no meu caixa, eu fiz a comunicação com o COAF, e aí o COAF ele vai começar a fazer o monitoramento, o banco de maneira geral vai começar a fazer o monitoramento dessa operação suspeita. Quantos dias eu vou ter que fazer esse monitoramento? No máximo 45 dias. Eu não posso exceder esse prazo, perfeito? Porque em 45 dias é tempo mais do que o suficiente para você saber se de fato essa operação aí ela vai prosseguir aí com esse monitoramento ou não. Se ela é uma situação que de fato a gente teve um crime de lavagem de dinheiro. Então não pode exceder esse prazo de 45 dias. Aqui eu trouxe algumas ações preventivas contra a lavagem de dinheiro, que são coisas básicas. Quem já trabalha em banco já faz isso aí direto. Basicamente o quê? Ter documento da pessoa, ter o RG da pessoa, saber a profissão da pessoa, qual que é a renda dela, o grau de escolaridade dela. Porque às vezes eu chego lá, tem uma pessoa que ganha R$2.500 por mês, só que na conta dela ela só movimenta acima de 300 mil por mês. Pode existir? Pode, às vezes o dinheiro não é dela, é de outra pessoa. Beleza, pode ser do marido, da esposa, que seja. Só que não é suspeito? É suspeito, a pessoa ganha 2 e pouquinho por mês e ela só movimenta acima de 300 mil. Mora no condomínio mais chique da cidade, tem o último carro do ano. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai começar a ficar ligado, começar a descobrir quando a gente faz o quê? Atualiza os dados desse cliente. E com isso, a gente vai estar aplicando esse código de Know Your Client. Conheça o seu cliente, que vai ser justamente para a gente tentar identificar as operações que são incompatíveis com o patrimônio ou a renda desse meu investidor. E como que eu faço isso? Pegando os dados dessa pessoa, documento, RG, CPF, grau de escolaridade, patrimônio. E se for pessoa jurídica, pegar esse faturamento mensal dos últimos 12 meses. Esse código eu ainda falo para vocês na próxima aula, para a gente conhecer o cliente, conhecer o prestador de serviços, conhecer quem é o meu terceirizado, o meu parceiro comercial, o meu funcionário. A gente aplica esse código para todo esse tipo de público, ok?
Aqui tem falando sobre esses controles internos que a gente tem que implementar dentro de uma instituição financeira. E o mais importante dessa parte desse slide é a gente saber o seguinte: controle interno. Quem é o responsável por implementar dentro de uma instituição? A diretoria da instituição. Ela é responsável por implementar esses instrumentos de controles internos. William, sou o gerente de um banco e eu estou aplicando o código de Know Your Client. Você está aplicando o código de Conheça o Seu Cliente? Você está aplicando um tipo de controle interno? Sim, você está aplicando um tipo de controle interno. Só que você é o responsável por implementar esse controle interno? Não, você simplesmente está fazendo esse controle interno porque alguém já disse para você que você tem que fazer. Quem foi o responsável por implementar isso dentro daquele banco? Foi o diretor. E se isso não ocorrer, se não tiver esse tipo de controle interno dentro de um banco, o responsável legalmente que vai ter que responder na justiça é a diretoria da instituição, esse diretor estatutário, né? Que é um diretor ligado à companhia justamente através do seu estatuto. E para quem não sabe o que é estatuto, é o conjunto de direitos e deveres de alguém dentro de uma sociedade. Até porque a maioria dos bancos, né, aqui no Brasil, todos praticamente, são sociedades anônimas. Então, são vários sócios. Perfeito? Beleza, então controles internos, o melhor exemplo que a gente tem aqui é desse do Know Your Client. Tem um outro tipo de controle interno que passa a ser cobrado em prova também, que eu vou falar para vocês na próxima aula, que chama avaliação interna de risco, que o banco tem que fazer, ele vai criar um relatório de efetividade lá, vai mandar para aprovação da diretoria, para aprovação lá do comitê, também é um tipo de controle interno. E o grande objetivo desse controle interno é evitar o quê? Conflitos de interesse e também a lavagem de dinheiro dentro de um banco. Aí tem que ter os testes periódicos de segurança para saber se os sistemas estão tudo ok. E tem que ter também uma auditoria interna nesse banco. E aí, mais uma vez, quem já trabalha em banco já conhece essa parte de auditoria, né? Vez ou outra aparece um auditor na agência que ele vai começar a investigar tudo que tem dentro daquela agência. Ele vai ver os depósitos se estão sendo feitos da maneira correta, se a compensação dos cheques estão sendo feitas da maneira correta lá, se eles estão guardando o numerário que tem naquela agência num local adequado. Ele vê tudo que ele quer. Se as pessoas estão exercendo da maneira correta, a segurança daquela agência de maneira geral. Perfeito? Então tem que ter essa auditoria interna também. Aqui a gente fala da comunicação ao COAF. Quando que eu tenho que comunicar as operações ao COAF? E aí eu já quero dizer para vocês o seguinte: não confunda comunicação ao COAF com o registro das operações. A comunicação ao COAF eu vou fazer nesses casos aqui, que eu já falo para vocês, e o registro das operações está em outra aula. Eu vou até passar aqui um pouco mais para frente. Está em outra aula, que eu vou falar para vocês quando que a gente vai fazer o registro das operações. Então, registrar é uma coisa, é simplesmente eu pegar e colocar lá o tipo da operação, o valor da operação, CPF do titular, do portador, do beneficiário final e por aí vai. Isso é um registro. Mas o que eu vou ter que comunicar ao COAF? Aí eu tenho que comunicar isso. Operações de depósitos, operações de pagamentos, solicitação de provisionamento de saque, tudo isso de valor igual ou superior a R$50 mil. E aí, pessoal, é importante a gente sempre saber o seguinte: quando eu estou falando de comunicação ao COAF, a gente tem que sempre se atentar a isso. Eu comunico operações em espécie, dinheiro vivo. Eu tenho que comunicar TED? Não vou comunicar transferência eletrônica disponível, não comunico TED. Por quê? Porque TED ela já é feita dentro do SPB, que por sua vez, quem faz a gestão do SPB é o Banco Central, então a gente não precisa comunicar. O próprio Bacen, ele é vinculado administrativamente ao COAF, vai lá e faz essa comunicação, se for necessário, então a gente não precisa. Eu tenho que comunicar cheque? Também não. O cheque também é compensado dentro de um sistema chamado COMP, que por sua vez também é administrado, que por sua vez também está dentro do SPB e por sua vez é administrado pelo Bacen. Esse do TED aqui ele ocorre dentro do sistema de transferências de reservas, que é um sistema que
que está dentro do SPB também, que também é administrado pelo Bacen. Então não precisa comunicar TED e nem cheque. A gente simplesmente comunica operações em espécie, dinheiro vivo. Em qual prazo máximo eu devo comunicar? 24 horas. D mais 1. 24 horas. Esse D mais 1 é um tipo de nomenclatura que aparece no mercado, então é importante que a gente saiba. Sempre que eu falo D, eu estou querendo dizer o dia de hoje mais 1. Isso é 24 horas. Dia de hoje mais 2, 48 horas. Dia de hoje mais 3, 72 horas e assim por diante. Então, muitas vezes pode ser que a prova não apareça 24 horas, apareça para você D mais 1. É a mesma coisa. E aí eu comunico por onde? Eu comunico num sistema chamado SysCoaf, o sistema do COAF, diretamente para o COAF. Então jamais confunda, não é Sysbacen. Sysbacen já foi há muito tempo atrás. Hoje em dia, o órgão máximo do combate à lavagem de dinheiro é o COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Então, se na prova aparecer falando Unidade de Inteligência Financeira, é o COAF. Não tem erro. Beleza? Pode aparecer tanto um quanto o outro, não tem problema nenhum. A gente vai sempre pensar assim. Aí aqui a dica, eu já falei no começo da aula, para a gente não confundir essa comunicação com o registro das operações. Nessa aula, pessoal, a gente fica por aqui. Fiz a introdução aí para vocês sobre lavagem de dinheiro já. Eu aguardo vocês lá na próxima aula que eu continuo falando sobre esse assunto aí, beleza? Tchau, tchau, boa continuidade de estudos a todos.